Toda essa perseguição que Bolsonaro vem sofrendo, inclusive por conta das últimas medidas do Xandão contra o Bolsonaro, que impediu ele, inclusive, de usar as redes sociais, e a única razão que a gente entende é para impedir ele de falar, ou seja, ele está sendo censurado, porque estava conseguindo conquistar corações e mentes. Mas tudo isso teve um efeito rebote, né? As pessoas estão apoiando ainda mais o Bolsonaro e tá revertendo essa situação, dando mais popularidade ainda para ele. E a extrema imprensa está começando a ficar desesperada com relação a isso. Vamos ver um pouquinho a respeito desse assunto, mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, e curtir e compartilhar esse vídeo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Em 3 dias, Bolsonaro transformou tornozeleira em ativo eleitoral. Ex-presidente exibiu aparelho para inflamar seguidores contra o Supremo. É uma coisa, assim, evidente, né? Todas as pessoas estão percebendo a perseguição que Bolsonaro está sofrendo. Só para a gente contextualizar como que aconteceu esses últimos eventos. O Trump, ele fez aquele tarifaço contra o Brasil e o governo brasileiro simplesmente estava sendo ignorado. Mas o Trump já colocou nas redes sociais que ele aceitaria conversar com o Bolsonaro para poder negociar essa questão de tarifa, reduzir talvez, protelar aí, dar um pouco mais de prazo para o Brasil. E aí, no dia seguinte, o Xandão já mandou ir lá na casa do Bolsonaro com uma busca e apreensão, colocando tornozeleira, impedindo ele de falar com o filho, de chegar próximo de embaixadas e o principal ponto, né? Impedindo ele de postar em redes sociais e também de qualquer assunto que terceiros viessem a colocar. Inclusive, saiu até uma notícia aí que talvez ele poderia estar sendo preso, o Bolsonaro, por conta de uma foto dele ter saído nas redes sociais. E a gente vê que ele realmente mostrou, ele tá aqui nessa foto mostrando esse absurdo que estão cometendo contra ele. E aí o que acontece? O pessoal já fica todo mundo preocupado. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo a perseguição. Bolsonaro é profissional, sabe pautar o debate e transformar imagem em notícia. Ao mostrar a tornozeleira, ele produziu um novo espetáculo para inflamar seguidores contra o tribunal que vai julgá-lo por tentativa de golpe. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é da lei de Deus. Desafiou. Em menos de 72 horas, o aparelho que era humilhante virou uma bandeira de luta e ativo eleitoral. Concordo que seja uma situação assim, humilhante. Imagina, você está tentando lutar pelo melhor do seu país e aí vem essa, digamos, isso que a gente apelidou de justiça, né? Esse sistema totalmente corrompido que a gente vê, vai e te prende, coloca uma tornozeleira, coisa assim que normalmente é usado para bandido, né? Mas não, agora está sendo usado como uma forma de coerção política. E aí o que acontece? É claro que vai ser algo assim vexatório, mas é justo que seja levantado como uma bandeira, porque você percebe qual foi a perseguição. Contra Lula existem processos, o cara foi julgado em 3 instâncias, condenado, foram 6 anos, teve todo o apelo, toda realmente a justiça foi feita contra o Lula. E aí veio o amiguinho dele lá só por, não, o CPF estava errado aqui, o local estava errado, então tem que trazer para cá, reinicia tudo. Não, ó, já prescreveu o crime. Então, não foi inocentado o Lula. Agora, o Bolsonaro, eles ficaram o tempo todo tentando bater, criando eventos para poder chamar de crime, mas nada falaram sobre o quê? Corrupção. Os caras inventaram cartão de vacinação fraudado, importunação de baleia, joias roubadas, que não foram roubadas, foi só uma invenção da imprensa. Então tentaram inventar de tudo, e sem sucesso, né? Mas precisavam criar um circo. E aí, agora, o Bolsonaro, com essa perseguição toda, mostrando para as pessoas, é natural que as pessoas comecem a perceber que, olha só o tamanho desse absurdo. Se o veto ao uso das próprias redes é justificável, seria exagero proibir o ex-presidente de dar entrevistas. Neste ponto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é confusa e precisa ser explicada pelo Supremo. O tribunal já errou ao impedir Lula de falar em 2018 em ataque à liberdade de imprensa. Não deveria repetir o erro contra seu maior antagonista. Então, até a extrema imprensa está percebendo que está errado essa questão de impedir o Bolsonaro de acessar as redes sociais, impedir de dar entrevistas, porque hoje em dia a imprensa ela está na internet. Todos os grandes jornais aí, toda a mídia tem também as suas redes sociais, tem Instagram, tem um canal no YouTube para poder veicular as notícias. Então é absurdo colocar isso, vou impedir. Não vou fazer censura à imprensa, mas impeço todo mundo de colocar nas redes sociais. É a mesma coisa. Então é só mais um desses absurdos, né? Aí, transformar Bolsonaro em vítima é um erro político. Saiu aqui no chamado esquerdão, né? Seja na política ou na história, um personagem sofrer algum tipo de martírio real ou fictício. E nisso aqui, eles querem ainda emplacar aquela situação que não, a facada foi mentirosa, não existiu, foi só para ajudar o Bolsonaro.
Porque agora eles começaram a perceber, né, que não adianta ficar prendendo ele, que isso só vai aumentar a popularidade. É um trunfo considerável. As trajetórias dos heróis de tanta gente são recheadas de quedas e percalços, que são reescritos por quem admira a figura. Então eles estão percebendo que, e a gente já falou aqui algumas vezes, né, prender o Bolsonaro seria muito ruim, eles estavam querendo fazer essa mídia toda, esse circo, né, esse julgamento show que o Xandão tá fazendo, para quê? Para as pessoas ficarem desacreditadas, para tentar jogar lama no nome do Bolsonaro. Tá vendo? Ele é um golpista, ele é bandido e tudo. Só que ninguém tá caindo. Porque se fosse para prender o Bolsonaro, eles podiam prender a qualquer momento. Não tem mais império das leis. O Xandão já superou esse negócio de legalidade há muito tempo. Então ele podia ter prendido o Bolsonaro há muito tempo. E o que acontece? Eles precisam realmente destruir a imagem do Bolsonaro. O que não tá tendo efeito nenhum. Governo Lula pede cautela a ministros para evitar vitimização de Bolsonaro. Até o Lula tá percebendo que continuasse desse jeito, batendo no Bolsonaro, né, que ele praticamente está numa prisão domiciliar, né, do jeito que o Xandão fez lá com ele. Então ele agora é um perseguido político, é um preso político. E isso tá dando mais força. E qual que é a principal preocupação? A gente percebe que mesmo com as pesquisas mostrando Bolsonaro à frente do Lula, o pessoal não tinha essa preocupação. Agora, a extrema imprensa já tá divulgando, olha, isso aqui tá acontecendo e o Bolsonaro tá ganhando popularidade, olha que absurdo e tal. Porque eles estão com medo do ano que vem. Já tem alguma coisa acontecendo lá em Brasília que faz esse pessoal imaginar que a eleição do ano que vem pode ter sim o Bolsonaro aí candidato. Então a gente é o que a gente espera. Se ainda houver democracia aqui no Brasil, é o que deve acontecer, né? Bandeira de Trump cria mal-estar no PL que tenta descolar direita da tarifa. Eduardo Bolsonaro irrita líderes. Então a gente já vê que, diante de tudo isso, qual que é a estratégia para a esquerda? Já imaginando que Bolsonaro pode sim estar concorrendo no ano que vem, eles já estão tentando assim manchar, jogar as estratégias deles fazendo, relacionando o Trump a Bolsonaro, já para tentar sujar o nome dele no ano que vem e tentar desacreditar, né? Para que ele não chegue tão forte quanto ele está hoje nas eleições do ano que vem. O que eu acho que é uma medida muito estúpida, porque eles vão querer acreditar, vão querer que as pessoas acreditem no quê? Que o problema, a culpa da economia tá mal, não é do Lula. Foi o Bolsonaro que se aliou com Donald Trump, por isso que a economia ficou ruim. Não é o Lula torrando rios de dinheiro, entupindo todos os estatais com um monte de indicado político, cupincha ali, os sindicalistas incompetentes. A gente vê o Correios, tanto que ele tá sendo penalizado aí, as dívidas absurdas, né? A ingerência que a gente vê nessas estatais. Não é culpa do Lula, nada disso. Não, é culpa do Bolsonaro. Então é isso que eles estão querendo colar por conta dessa situação, que Bolsonaro está ganhando muito com essa, digamos, essa vitimização, né? E eles já estão tentando se planejar, já tendo uma estratégia para o próximo ano. Lula usa a principal arma da extrema-direita contra Bolsonaro. O que seria essa principal arma aqui? O petista usou a bandeira distorcida pela extrema-direita para chegar ao poder, espalhando fake news, a tal liberdade de expressão contra o próprio ex-presidente. Então, para esse pessoal, essa questão das pessoas falarem livremente, a liberdade de expressão, é tão absurda para a cabeça desse pessoal, dessas mentes distorcidas. Nossa, a arma secreta do bolsonarismo, vamos usá-la também, vamos usar essa tal de liberdade de expressão. Eles realmente não entendem até hoje como funcionam as redes sociais, né? E o que é essa questão da liberdade de expressão? O processo tenta rediscutir uma condenação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral à coligação Brasil de Esperança de Lula, que impulsionou propaganda contra o líder da extrema-direita brasileira. É claro, né, pessoal, tudo que não é o PT, PSOL, essa extrema esquerda deles, é extrema-direita na cabeça deles. Então a gente já vê que a estratégia deles é tentar realmente relacionar a questão da pandemia, que foi essa questão de genocídio que eles colocaram, por isso que está correndo esse processo, para tentar sujar o nome do Bolsonaro. E aí a gente pensa, poxa, qual é a necessidade disso tudo se Bolsonaro, até o momento, ele está inelegível? Deve ter alguma informação em Brasília que está começando a mudar o rumo dessa história. Então, eles já estão acreditando que Bolsonaro, sim, pode estar concorrendo no ano que vem, para já estar traçando essas estratégias, já pensando assim, nesse pavor que vai acontecer. Não teve, na cabeça deles, né? Não teve outro responsável por conta dessa pandemia, senão o próprio Bolsonaro. Então, para que estariam pensando nesse tipo de estratégia aí contra o Bolsonaro? A gente imagina que tem muita coisa acontecendo e é para deixar a gente um pouquinho mais otimista. Eu sei que tem acontecido muitas coisas que às vezes deixam a gente um pouquinho desanimado, principalmente com relação ao Xandão. Brasil se encaminhando cada vez mais para chegar no nível de Venezuela, mas aos poucos também a gente vê que tem muitos motivos para a gente se tornar otimista também. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe. E se não é inscrito, se inscreva aqui no canal também. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.